Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez. Esta é a sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus para todas as pessoas 24 horas por dia. E é bom estar com você aqui nesse programa Reavivados por Sua Palavra. Nós somos reavivados pela Palavra de Deus sempre que nós abrimos a Bíblia, sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas e deixamos Deus falar o nosso coração. Bem, hoje nós continuamos lendo o livro de Eclesiastes e vamos ler o capítulo 6, com lindas lições para nós em mais esse capítulo. Esse capítulo, ele possui ao todo 12 versos e eu selecionei alguns deles para que nós pudéssemos então ouvir a voz do Senhor. Tudo bem? Antes, porém, de lermos Eclesiastes capítulo 6, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a leitura, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente possa aprender mais deste capítulo. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com os meus amigos da TV Novo Tempo. É uma alegria abrirmos a Bíblia e ouvirmos a voz do Senhor. Agora nós queremos também praticar aquilo que nós aprendermos. Ajuda-nos para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura de Eclesiastes capítulo 6. A Bíblia diz assim: há um mal que vê debaixo do céu, do sol, e que pesa sobre todos os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Veja que esse texto está falando de contrastes, ou seja, um homem que tem tudo, mas não pode aproveitar daquilo que tem. E ele fala o seguinte: Deus lhe conferiu riquezas, bens e honra. Para Salomão e para o autor bíblico de modo geral, tudo aquilo que nós temos é Deus quem confere, é Deus quem dá. Se você é rico, Deus lhe deu as riquezas. Se você tem saúde, Deus lhe concedeu a saúde. Deus é o autor de todo o bem. Aliás, Paulo diz lá em 1 Timóteo que Deus é o autor de toda boa dádiva. Ele é o Pai das luzes, o autor de todas as coisas boas. E aqui nós temos esta declaração enfática por Salomão no capítulo 6. Ele começa dizendo essa verdade. Há contrastes na vida, há coisas passageiras na vida, há problemas na vida, mas lembre-se, amigo, Deus é quem concede a sabedoria, é Ele quem concede a riqueza, é Ele quem concede tudo aquilo que nós temos. E isso é uma verdade bíblica, não aparece aqui a primeira vez. Por exemplo, se a gente for lá para a 1 Crônicas, vamos dar uma olhada juntos? Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 29 e o versículo 14. O que diz aqui o autor bíblico? Ele diz: porque quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? O que ele está perguntando aqui é o seguinte: quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? Porque tem gente que diz assim: olha, eu vou dar uma oferta para Deus. Outros dizem: eu vou pagar o dízimo para Deus. Como se Deus fosse um tirano arbitrário, um cobrador de contas. Ou como se Deus já não possuísse tudo. A Bíblia diz: quem sou eu e quem é o povo para que pudéssemos dar alguma coisa para Deus? Nós não podemos dar nada, porque nós somos pecadores, nós somos pó, desesperadamente corruptos, não temos nada. Viemos sem nada e voltaremos sem nada. E a Bíblia diz então, respondendo a esta pergunta que o autor bíblico faz, ela diz: porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ou seja, se nós damos alguma coisa para Deus, na verdade nós estamos devolvendo aquilo que já é dele. Porque Ele é o dono de tudo.
Esta é a essência da mordomia cristã. A fidelidade e o reconhecimento de que Deus é dono de todas as coisas. Você tem talentos? Deus lhe concedeu. Você tem propriedades, grandes posses? Deus lhe concedeu. Deus é o dono de tudo. Seja fiel, devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence. Você será abençoado com mais amor altruísta, com menos egoísmo, será abençoado com paz no coração, com alegria por ver o Evangelho sendo pregado pelos recursos, fruto da fidelidade sua e do povo de Deus. Você vai se alegrar quando ajudar uma pessoa por ver aquela pessoa que estava passando por necessidade agora sendo ajudada e abençoada por suas mãos ajudadoras. Então é uma bênção ser fiel. É uma bênção devolver ao Senhor o que lhe pertence. É uma bênção poder dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu sou fraco, reconheço que tudo que eu tenho é do Senhor. Aqui tem um ponto importante. Nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus. Reconhecemos a soberania de Deus, por exemplo, quando nós dobramos os joelhos para orar. Sabe por quê? Porque quando a gente se levanta de manhã bem cedo e sai de casa sem dobrar os joelhos, sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem clamar pelo poder do Espírito Santo, querido, aquele dia é um dia perdido na sua existência. Não conta na sua existência. Sabe por quê? Porque você está dizendo para Deus, não em palavras, mas em atos, que você não precisa dele, de que você é forte o suficiente. Será? Será que você é forte o suficiente? Nós não sabemos, a Bíblia diz, nós já lemos aqui em outros capítulos, nós não sabemos de fato o que vai acontecer conosco amanhã. Podemos nos planejar, podemos nos organizar, podemos imaginar, mas será que aquilo de fato vai acontecer? E se uma tragédia bater sobre você? E se um acidente acontecer? Eu sempre penso nisso. Quando saio para viajar a trabalho, por exemplo, eu sempre penso nisso. Será que eu chegarei no meu destino? E se eu não chegar? Como está meu coração? É por isso que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Tanto Eclesiastes, capítulo 6, verso 1, como 1 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 14 são claros em dizer: Deus é o dono de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é proprietário, Ele conduz a nossa vida e por isso nós precisamos reconhecer isso através daquilo que falamos, através daquilo que cantamos, através daquilo que comemos, através daquilo que da maneira como nós administramos o dinheiro que nós temos. Isso tudo vai revelar se nós reconhecemos ou não a Deus como nosso Criador, como nosso soberano Senhor. Muito bem, meu amigo. O que mais diz o livro de Eclesiastes, o capítulo 6? Ele ainda diz o seguinte, verso 7 é um outro que eu destaquei. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Ou seja, venho falando aqui de um desejo insaciável que o homem tem de querer sempre mais. Depois ele ainda diz, agora vou ler os últimos 3 versos do capítulo 6. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita o homem a isto? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Algumas coisas aqui desses últimos versos para a gente encerrar a nossa conversa, a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, ele faz uma pergunta. Quem sabe o que acontece ao homem depois que ele deixar essa vida? Obviamente que Salomão talvez não tivesse a revelação plena e completa que nós temos hoje ao estudar a Bíblia em outros autores bíblicos. No entanto, o que ele está dizendo é que as pessoas não podem revelar o futuro e as coisas terrenas exatamente como elas são, porque elas são transitórias.
Outro ponto que nós vemos aqui nesse texto é que ele apresenta-nos o seguinte, ó, há coisas que só aumentam a vaidade. Isso é muito, mas muito próprio para os nossos dias em que vivemos. Um dia de consumismo, em que as pessoas compram o que não precisam. Compram o que não precisam. Então, hoje, o que traz a felicidade para as pessoas, o que parece trazer a felicidade para as pessoas, são as coisas, são os bens materiais, é o ter mais e mais e mais. Mas no fundo, presta atenção. Você quer uma coisa muito, você compra aquela coisa, ela deixa de ter o valor para você. E você passa a querer outra coisa, para satisfazer, sabe o quê? Para satisfazer a eternidade, a eternidade que Deus colocou dentro do seu coração. Nós já estudamos sobre isso. Então veja, a Bíblia diz que só Deus pode satisfazer os desejos de nosso coração, preencher plenamente o nosso coração. Então, querido amigo, vamos confiar no Senhor. Vamos entregar a vida ao Senhor. Vamos buscar o Senhor. E certamente nós seremos felizes. Eu termino aqui orando por você, buscando a presença de Deus para a tua vida, para que você possa ser feliz, para que você possa reconhecer Deus como soberano em tudo aquilo que você fizer. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por teu cuidado e amor, por teu carinho e proteção. Toma minha vida em tuas mãos. Meu coração, nosso coração vem hoje purificar. Lava-nos, ó Deus, de todas as impurezas. Batiza-nos com teu Santo Espírito e conduz a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Foi bom falar com você, muito bom mesmo. Que Deus te abençoe muito, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide da sua casa. E lembre-se, faça de Deus o soberano da sua existência todos os dias. E assim você será abençoado e abençoará outros. Tudo bem? Lembre-se, seja revivado pela palavra de Deus e seja feliz. Até mais. Deus te abençoe.